A queixa de Jeremias. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 20. Mas antes é necessário que eu faça 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365. Afinal de contas, o ano novo chegou e você vai ter aí a oportunidade de ler a Bíblia toda em um ano. Portanto, programe-se para isso. Com a Bíblia 365, você pode ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo no YouTube ou então na nossa página no Instagram, você pode ver os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Jeremias capítulo 20, do versículo 7 até o versículo 10, que diz: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, logo não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropeço e dizem: talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Portanto, esse trecho que nós lemos é o início da queixa de Jeremias. Como nós sempre pedimos, é necessário que você leia todo o capítulo para você entender esse trecho que destacamos. No caso de hoje, seria bom você começar a leitura lá no capítulo 19, versículo 14, porque do versículo 19, versículo 14 até o versículo 6 do capítulo 20, vai mostrar algumas coisas que aconteceram com Jeremias, onde ele ficou amarrado ali no tronco. Portanto, faça essa leitura para você compreender a situação que Jeremias estava vivendo e a partir dessa situação o motivo pelo qual vem essa queixa de Jeremias para o Senhor. Mas então, precisamos perceber que o texto começa um tanto quanto complicado, não é verdade? Versículo 7: Senhor, tu me enganaste e fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Por que que Jeremias está falando dessa forma com o Senhor? Essa palavra enganaste aqui, se você for ver lá em Primeira Reis, Primeira Reis, capítulo 22, você vai perceber a situação em que Acabe se junta a Josafá, rei de Israel, e eles vão então para uma guerra contra o rei da Síria. E na ocasião eles perguntam, o rei de Israel pergunta a respeito de profetas para profetizarem a vontade do Senhor. E todos os profetas na ocasião estavam falando que eles deveriam ir à guerra, que eles sairiam vitoriosos. E então vem Micaías, profeta então ali do Reino do Sul, para poder trazer uma palavra do Senhor.
E na ocasião, e aí eu quero ler aqui, 1 Reis capítulo 22, versículo 13, fala: o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Portanto, como o texto falou, os profetas estavam então trazendo boas novas ali para isso que haveria de acontecer ali na guerra. Palavra essa que era mentirosa, portanto, todos os profetas falavam a mesma coisa, menos Micaías, que vai trazer então a palavra do Senhor ali, vai falar, inclusive, que Acabe vai morrer nessa guerra. Portanto, o que Isaías está vivendo é a mesma coisa, a reclamação dele é essa mesma, de que todo mundo está profetizando algo diferente do que ele está profetizando. Ele está trazendo uma palavra a respeito de destruição, que o Senhor virá e que vai trazer essa destruição. Como eu já falei, dê uma lidinha aí então nesse texto que antecede aqui esse nosso estudo de hoje, para você perceber as palavras as palavras duras que ele tem trazido ali para o povo. Portanto, o profeta começa a ver que ele estava profetizando, mas também nada estava acontecendo. E que o povo estava tramando, os amigos dele, inclusive, estavam tramando contra ele. Por quê? Lá em Deuteronômio, capítulo 18, então você vai abrir sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Portanto, os amigos de Jeremias estavam tramando contra ele nessa situação dele profetizar e não acontecer aquilo que ele profetizou, porque o texto, lá no versículo 20, começa a falar: se o profeta for um falso profeta, ele tem que ser morto. Portanto, o povo deveria matá-lo. E Jeremias agora vem questionando ao Senhor se realmente ele é um profeta de Deus ou se ele é esse tipo de profeta que profetiza, mas que as coisas não acontecem. E como ele está falando aqui, então é a respeito de que ele foi enganado, trazendo uma palavra que não era realmente uma palavra de Deus, como aconteceu com os profetas da época de Acabe. Portanto, a gente percebe nessa queixa de Jeremias duas coisas acontecendo. Primeiro, a profecia dele não se cumprindo, porque ele traz profecia atrás de profecia. É possível, alguns estudiosos vão falar que nesse período aqui em que isso está acontecendo, o rei Josias já morreu e Babilônia ainda não entrou e não invadiu. Babilônia vai é, tomar o poder ali em Israel no ano 605, mas a destruição de Jerusalém, da forma como o profeta tem falado, vai acontecer só no ano 586 a.C. Portanto, ainda tem aí cerca de 20 anos para concretizar aquilo que o profeta vem denunciando. E o Senhor tem dado tempo para o povo se arrepender. Mas o povo, como vimos no estudo de ontem, é como um vaso que já secou. Ele não está mais. A única coisa que pode ser feita com um vaso que já secou, uma vez que está com defeito, é ser quebrado. Portanto, o Senhor já vem trazendo essa palavra para o povo.
E o povo não vai se arrependendo, muito pelo contrário. Por quê? Porque vão surgindo outros profetas, falsos profetas, falando quando houver o cerco, e a gente vai ainda estudar isso aqui em Jeremias um pouquinho mais para frente. A gente vai perceber então que vai acontecer um cerco e eles vão falar que isso vai durar só 2 anos, mas que o Senhor vai dar vitória. E Jeremias está falando que, como ele falou aqui, né, nos versículos que antecedem aqui o versículo 7, de que todo esse povo vai para o exílio babilônico e vai morrer lá. Perceba aqui, ó, versículo 4, finalzinho do versículo 4. Não, deixa eu ler desde o início aqui do versículo 4. Pois assim diz o Senhor: farei de vocês um terror para si mesmos e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Portanto, profeta Jeremias tem falado a respeito disso. Olha, vocês vão ser levados cativos lá para a Babilônia e vão morrer lá. Portanto, o profeta tem trazido essa palavra de confronto para o povo, mas isso ainda não está acontecendo. E como a gente sempre gosta de fazer, é necessário a gente pegar esse texto e trazer para os nossos dias, para uma reflexão para os nossos dias, que as pessoas vão vivendo de uma forma deliberada contra os mandamentos do Senhor, sem nenhum tipo de pudor, e eu estou me referindo às pessoas que se dizem povo de Deus, não as pessoas do mundo, porque, como já falamos, o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus falou: o mundo jaz no maligno, então não deve se esperar nada de bom do mundo. Mas desses que se dizem filhos de Deus, é necessário haver aí uma transformação de mente para que haja uma transformação de atitude, algo que temos falado aí nos últimos estudos. Portanto, é necessário que a gente venha fazer essa autoanálise, mas que a gente venha também denunciar o pecado, como o profeta Jeremias tem feito, porque nos nossos dias não podemos mais dar nomes ao pecado, porque senão podemos ser punidos de alguma forma então vamos deixar de dar nome para o pecado? De forma alguma. A gente vai preso, mas a gente vai denunciar o pecado, porque isso aconteceu com o profeta Jeremias e não vai ser diferente conosco. Os pecados hoje, as pessoas não chamam mais de pecado, chamam de defeito. Aliás, há alguns anos já pararam de chamar de defeito, mas falam de pontos a serem melhorados. Portanto, nós, como povo de Deus, não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, a começar por nós. O que nós devemos fazer é pregar o arrependimento, confissão de pecado e abandono de pecado e denunciar pecado. Portanto, nós não podemos seguir querendo agir com as pessoas de uma forma diferente que não a denúncia do pecado. A gente não pode ficar fazendo essa política da boa vizinhança de forma alguma. Precisamos falar sim a respeito do pecado, dar nomes aos pecados e mostrarmos através das escrituras, ou seja, da palavra de Deus, porque é isso que Jeremias fazia, trazia uma palavra de Deus. Portanto, através da palavra de Deus, confrontar o pecado.
apontar para o pecado e denunciar o pecado. Esse é o nosso papel como cristão, mas isso começa conosco. Como disse Jesus, tira a trave do teu olho para depois falar do cisco do olho do teu irmão. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.